Olá a todos, nós daremos início agora à apresentação sobre a empresa Mesbla. Bom, inicialmente um breve contexto histórico, essa empresa surgiu aqui no Brasil como uma filial de uma empresa francesa, que era especializada no comércio de máquinas e de equipamentos. Bom, 4 anos depois da chegada dessa filial aqui no Brasil, a presidência passou para Louis Lassanier. Em 1924, essa empresa se transformou numa firma autônoma e passou a se chamar Sociedade Anônima Brasileira de Estabelecimentos Mestre Blaté. E em 1939, passou a chamar, como nós conhecemos, de Mesbla S.A., Sociedade Anônima. Bom, após a morte do primeiro presidente, Louis Lassanier, assumiu a presidência Silvano Santos Cardoso, que era um dos seus funcionários principais naquela empresa. Em 1962, aqui como nós podemos ver, a Mesbla começou a se destacar, já possuía cerca de 8 mil funcionários, pouco mais de 8 mil funcionários em 13 filiais diferentes espalhadas pelo Brasil, que mostra aí uma empresa que estava progredindo bem rápido. Em 1968, contudo, ocorreu a morte do segundo presidente Silvano Santos Cardoso, e então assumiu a presidência Henrique de Botton, que era o então vice-presidente, né, até aquele momento. E após a morte de Henrique, o seu filho André assumiu a presidência. André é esse que ficou na presidência por um bom tempo e acabou dando uma nova cara para a empresa posteriormente. Na década de 50, a empresa estava presente já nas principais capitais, como nós vimos, tanto que em 62 ali já possuía mais de 8 mil funcionários. A partir da década de 80, a Mesbla já tinha se consolidado, tanto que ela se tornou o líder do comércio varejista, já tinha mais de 180 mil pontos de venda e cerca de 28 mil funcionários, que era um número muito expressivo. Tanto que ela reinava sozinha ali no comércio de varejo, né? E até esse período, nenhuma outra empresa chegava perto da mesma, até porque essa empresa ela estava a nível nacional, ela tinha estrutura para atender a nível nacional. Contudo, mesmo com todo esse aparato, todos esses funcionários, toda essa estrutura, a Mesbla cometeu alguns erros que acabaram por levá-la à falência, alguns erros que acabaram por prejudicar o seu comércio a curto, médio e a longo prazo. E alguns desses erros nós vamos tratar e analisar nas apresentações nos slides seguintes. Eu vou falar sobre fatores que influenciaram a decadência da marca Mesbla. Um dos fatores foi não ter tido foco específico em seu perfil de cliente. Isso porque a Mesbla era conhecida por ser uma magazine que dava status, mas ela perdeu espaço quando não se aproximou do seu público-alvo, o que implicou um distanciamento e uma falta de evolução no mercado. Se sabe-se que pesquisas de mercado e opinião são fatores fundamentais para serem adotados em qualquer perfil de empresa. Além disso, a falta de especialização no mercado de varejo e a falta de foco no mercado influenciou essa decadência. A mesma, ela passou por um período de grande mudança no setor de varejo. Na época, surgiram muitos shoppings e departamentos de varejo, o que influenciou negativamente na marca. É, Além disso, o atendimento ele começou a ganhar corpo e ter uma necessidade maior em ter uma experiência com o cliente, o que, de certa forma, a Mesbla não conseguiu ganhar espaço e nem um setor mais específico para atingir uma experiência melhor com o seu cliente. Bom, de forma geral, o que a gente pode aprender com os erros da Mesbla são que as empresas precisam se adaptar às mudanças do mercado constantemente. Além disso, é muito importante fazer análise do ambiente externo para fazer o planejamento estratégico da empresa, considerando o cenário atual daquele setor, da indústria. Estar atento também ao surgimento de novos modelos de concorrência. No caso da Mesbla, foram o surgimento dos shopping centers, das lojas especializadas dentro dos shoppings e também dos hipermercados. Além disso, não existe modelo de negócio que seja bem sucedido o tempo todo, que foi algo que a Mesbla subestimou. Ela considerou que as lojas de departamento generalistas, que era o caso dela, poderiam atender muito bem os clientes naquele momento, que não é verdade. Eles estavam buscando por lojas mais especializadas, com mais variedade de produto, que pudessem atender a necessidade deles naquele momento. Tudo isso acabou levando ao fim da Mesbla, e fica como aprendizado para as empresas hoje em dia. Bom, agora que vimos um pouco sobre a história da empresa, vou apresentar o Kanban, que é uma ferramenta que nós vamos usar para tentar entender como que a empresa chegou a esse cenário de colapso e posteriormente falência.
Então aqui utilizamos algumas cores, o verde para representar o retorno, ou seja, as receitas que entravam na empresa. Em amarelo estão os pontos neutros e em vermelho estão os pontos críticos. Começando aqui pelas parcerias principais, temos fornecedores e shopping centers. O ramo de shopping centers passou a fazer parte da Mesbla a partir dos anos 80. E isso evidenciou algumas fragilidades da estrutura da empresa. Então, aqui partindo para as atividades principais, temos vendas no varejo, uma linha de crédito, então rede de crédito, e investimento no setor náutico e automobilístico. Os recursos principais eram lojas de departamento e lojas de âncora. Aqui é a segmentação, então as lojas sede e também as lojas no shopping center. A estrutura de custos está dividida em propaganda, estrutura física, recursos humanos, insumos, matéria-prima e mercadorias. Estrutura física representando a manutenção e estruturação das lojas. Bom, partindo para a proposta de valor, temos vários pontos críticos. Começando pela grande estrutura em regiões centrais. O que isso representa? Até determinado momento, isso foi um diferencial da Mesbla. Eram lojas muito grandes, uma variedade muito grande de produtos nas regiões centrais dos grandes polos. Contudo, essa alta variedade de produtos, que é o segundo ponto crítico, acaba acarretando uma questão que é o autosserviço. Com uma série muito grande de departamentos, acaba que os vendedores são mais generalistas. Ou seja, não tem um conhecimento tão específico para orientar o cliente da melhor forma. Partindo para o relacionamento com os clientes, um ponto neutro é a facilitação de venda através das linhas de crédito, mas um ponto crítico é a centralização do consumo, que apesar de no passado ter sido um diferencial, a centralização do consumo passou a ser algo não muito vantajoso. Então, fora dos grandes centros, começaram a surgir concorrentes que levaram parte dos clientes da Mesbla. Os canais de acesso: lojas próprias, shopping centers e propaganda. São as três vias, aliás, eram as três vias pelas quais os clientes poderiam chegar até a Mesbla. Segmentos de clientes, que tem duas segmentações. A primeira é a pessoa física e a segunda é a pessoa jurídica. Em verde temos a receita proveniente de vendas nas lojas, a receita proveniente de juros nas linhas de crédito, e tudo isso representa um modelo de receitas. Bom, há uma série de estratégias que poderiam ser tomadas nesse cenário. A seguir, vamos mostrar um Kanban onde elencamos alguma delas. Bom, aqui na proposta de valor, onde foi o foco principal, temos a seguinte proposta: estruturas menores e mais descentralizadas, além de uma segmentação de produtos. Tudo isso acarretando num atendimento mais personalizado. Em outras palavras, estruturas menores possibilitam um custo de manutenção menor e é possível criar essas estruturas em várias regiões de grandes polos, não necessariamente no centro. O que aconteceu com a Mesbla? Ao redor dos grandes centros surgiram hipermercados, e os hipermercados tinham um segmento muito similar a alguns departamentos da Mesbla. Isso levou os clientes, pela facilidade de acesso, a deixarem de consumirem esses produtos diretamente da Mesbla e passarem a consumirem desses hipermercados. Além disso, outros concorrentes possuíam esse atendimento mais personalizado. Então, ao invés do cliente
precisar saber exatamente como se localizar na loja, como resolver seu problema, o autosserviço, ele passa a ter apoio de vendedores que podem indicar soluções mais assertivas, enfim. Tudo isso seria o que a gente colocou em relacionamentos com o cliente. O foco no cliente, que é uma outra proposta, seria algo crucial. Apesar de em determinado momento as estratégias serem positivas, pode ser que no momento futuro o perfil do cliente mude, a concorrência mude, e se a empresa não tiver o foco no cliente, ela acaba sendo prejudicada e cometendo erros e equívocos como a Maslow cometeu. Para a matriz SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, nós podemos dividir o período da Maslow em duas partes, né? A partir de 2009, quando eles tentaram voltar com seu e-commerce e não funcionou, e também com o processo deles até a falência, né? Desde a venda para a filial francesa e todos os fatores que encadearam o fim, né, da empresa. Então, como forças, a gente tem diversidade de atividades sendo realizadas. Loja de varejo grande, com muitos produtos, tinha de tudo, né? Tinha até uma brincadeira onde você podia comprar coisas para barco, vassoura, um lojão. Todas as lojas tinham uma área muito grande, né? É muito raro ser inferior a 3 mil metros quadrados, que era dito. Com oportunidades, a gente tem mais de 180 pontos de venda. Isso faz com que você tenha uma oportunidade de um lucro grande e um aumento na, digamos, especialização de atendimento ao cliente, porque nem todo lugar você vai ter o mesmo tipo de cliente, ainda mais numa empresa enorme que você precisa espalhar bem as empresas e verificar a diversidade cultural daquela área. As lojas se localizavam em bairros próximos ao consumidor, o que é muito bom, que evita dele ter que se deslocar ao centro da cidade, pegar ônibus, então isso facilitava. Como fraqueza, a gente tem a falta de um atendimento especializado, né? Os trabalhadores, eles sabiam vender e explicar o porquê o produto deveria ser comprado, mas não sabiam diferenciar uma marca da outra, o porquê aquele produto era tão bom assim, né? Então, não tinha um treinamento específico, pois a empresa não tinha uma identidade de produto também. A estrutura organizacional era muito truncada, a empresa tinha mais de 40 diretores, então demorava muito para ter uma decisão sobre um ponto de ação. E o plano de negócios era muito aberto, né? Pouco focado. Você tinha muitas lojas, muita entrada e saída de produtos, mas você não tinha um público específico, né? Você não tinha um produto específico, você não tinha uma identidade específica. Era simplesmente o que a gente chama hoje de loja de 1,99, né? Que você não sabe o nome, mas existem várias. E as ameaças, surgimento dos shoppings, né? Na década de 60, começaram a surgir os shoppings e lojas específicas, menores, com um atendimento mais focado no cliente. Redes de varejo competidoras que estão abertas até hoje, né? Então você tem aí Ponto Frio, lojas americanas, Casas Bahia, enfim. E a inflação nos anos 80 que afetou todo mundo, né? E foi aí uma gota d'água, digamos assim, para o fim da Maslow. Quanto ao e-commerce, eles tentaram voltar com a plataforma, mas o site deles não era muito bom, os anúncios não eram muito legais, era algo que não chamava atenção visualmente. Então, por mais que foi uma tentativa, falhou. Nas 5 forças de Porter, a gente pode falar das mesmas coisas, porque a rivalidade entre a concorrência não existia muito no começo da Maslow, né? Ela não tinha concorrentes muito fortes. Isso mudou quando surgiram essas lojas de eletrodomésticos grandes e os concorrentes de shopping, né, digamos assim, que não são diretamente associados ao mesmo ramo, ao mesmo segmento, mas são vendas e isso acabou impactando na Maslow. E a mesma coisa a gente pode falar dos novos entrantes, né, da barganha dos compradores e dos fornecedores. A barganha dos compradores é um pouco mais difícil, porque a pessoa que vai comprar, ela não tem intenção tanto assim de barganhar para levar mais produtos, né? Ela geralmente vai lá, ela quer comprar um produto específico, como geralmente hoje acontece nessas lojas grandes de eletrodomésticos. Porém, para você ter produto, você precisa trazer de algum lugar. Talvez a parceria
francesa tenha dado certo para poder trazer mais produtos, porém a variedade não foi o suficiente. E sobre produtos substitutos, era muito difícil, porque o Brasil ele era um mercado que não estava focado tanto em variedade como é hoje. Hoje você tem celular de marcas diferentes, TVs de várias marcas diferentes, geladeira, enfim. Mas naquela época não, você tinha algumas marcas específicas e você tinha produtos, carro-chefes de cada marca que você deveria mostrar para pelo menos chamar a atenção do consumidor.